O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que naqueles dias César Augusto publicou decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Esse primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se cada um na sua cidade natal. Por ser da família e descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judeia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto. E Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos tomando conta do seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores, a glória do Senhor os envolveu em luz, e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores: não tenhais medo, eu vos anuncio uma grande alegria que os será para todo o povo. Hoje na cidade de Davi nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido, envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens por Ele amados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu digo aleluia, 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 amém. Diz o evangelho que nós acabamos de escutar: nasceu para vós um Salvador. O que é que o texto quer dizer plenamente? Nasceu para vós um Salvador. Ou seja, o povo então estava preso, o povo estava aprisionado por alguma situação. Era mais ou menos isso. Era como se o povo, a humanidade inteira, estivesse escrava, dos seus próprios atos, das suas próprias atitudes, e sem uma perspectiva, sem uma luz, sem uma possibilidade, porque a própria carne se corrompeu sobre a terra, e então os seres humanos viviam como sem um norte, sem um caminho, e Jesus Cristo é esse caminho. Jesus Cristo se apresenta como o caminho, por isso que o texto diz, na boca dos anjos: hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador. E na primeira leitura do profeta Isaías, é interessante que o profeta identifica este Salvador com o nascimento de um menino, dizendo: pois o jugo que oprimia o povo, a carga sobre os ombros, o orgulho dos fiscais, tu os abateste como na jornada de Madiã. Botas de tropa, de assalto, trajes manchados de sangue, tudo será queimado e devorado pelas chamas, porque nasceu para nós um menino. Foi-nos dado um filho, ele traz aos ombros a marca da realeza. Então, no nascimento de um menino, o profeta Isaías, muito antes de Jesus Cristo, ele vislumbra esta salvação, já este Salvador. E aí ele diz ainda:
O nome que lhe foi dado é Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai dos tempos futuros, Príncipe da Paz. Grande será o seu reino e a paz não há de ter fim. E no Evangelho, Jesus Cristo é este menino que nasce da Virgem, é o menino esperado, e na fragilidade desse menino está a onipotência de Deus, a salvação de Deus. Mas o que tem a ver a salvação, a libertação na nossa vida, no nosso dia a dia? O que isso traz de significativo? Em que muda a minha vida? Se Jesus é o caminho, é a luz, no meu dia a dia, na prática, como vivo essa salvação? A primeira coisa que nós devemos ter sempre em mente é essa salvação em Deus. O nosso fim último, de onde viemos, por meio de Jesus Cristo, nós vamos voltar. Essa salvação tem que nos dar esperança, tem que nos dar vida. Essa salvação tem que nos animar, tem que nos alegrar. Essa salvação, que é a grande salvação, que é a certeza de que nós teremos um lugar depois desta vida, e isso é importante a gente ter sempre em mente. E às vezes a gente perde isso, porque a gente fica vivendo esse mundo visível, esse mundo material que é nos dado como presente, e às vezes a gente esquece que eterno nós não somos. E os pés fincados nesta terra nós não temos. É importante saber isso, mas não para trazer desespero, não. Simplesmente para saber que estamos aqui para cumprir uma missão. E essa missão, é como diz a segunda leitura, é praticar o bem, como diz. Ele se entregou por nós para nos resgatar de toda maldade e purificar para si um povo que lhe pertença e que se dedique a praticar o bem. Isso, praticar o bem. Essa é a missão do ser humano, de cada um de nós. Nós temos a salvação em Deus, por meio de Jesus. Essa salvação nos leva para frente, a prática do bem e também as pequenas salvações, libertações desta vida, que é tão necessário. Nós somos sempre acometidos de correntes. Existem correntes que nos prendem. Essa salvação que veio por meio de Jesus Cristo tem que nos ajudar a nos libertar dessas pequenas correntes. São correntes da alma, correntes do coração, né? Às vezes é a falta de piedade, às vezes são os nossos traumas, às vezes são situações que nos deixam tão aprisionados que nós não sabemos o que fazer. A salvação de Jesus Cristo deve nos ajudar nessas pequenas salvações, nessas pequenas libertações. Às vezes o próprio pecado, ou a nossa mente que está presa a alguma coisa, aquilo que às vezes a gente faz quando vai buscar a ajuda dos psicólogos para nos libertar de alguma situação, né, de algo que a gente não consegue mudar em nós, mas a gente percebe que é necessário. E a graça de Deus é fundamental nesse nosso processo de salvação, de transformação. Às vezes, vocês perceberem, quando a gente vive certas situações e de repente a gente se liberta completamente, e a gente percebe que parece que o mundo se abriu. Isso é Natal. É o Natal que a gente vive a cada vez que a gente se liberta de alguma situação. Eu estava acompanhando as notícias, esses presos de Cuba, que os Estados Unidos libertou. No dia que eles foram libertados, foi o Natal para eles. Foi uma libertação, poder gozar novamente dessa liberdade que a eles tinham sido privado. E eles livres, é o Natal. E o Natal deve ser vivido então em cada situação, em cada dia, o ano inteiro. Porque o Natal é luz que ilumina e que nos liberta, e que nos conduz, que nos leva para frente. Essas libertações que traz, às vezes, tristeza ou nos paralisa, isso nós devemos buscar em Cristo Senhor. Já tendo a salvação, como eu disse para vocês, a salvação eterna, que é nos dada como um presente, cabe a nós então
né, sob a luz do Senhor, buscar as nossas libertações, tanto da nossa vida, como da sociedade, como as correntes que aprisionam a sociedade. Eu falo de corrupção, falo de medos, falo de violência, todas essas coisas. A humanidade precisa aprender o caminho da luz que está em Cristo. E Cristo vai iluminando as nossas vidas. Com uma graça especial, vai nos iluminando. E dando sentido à nossa existência, e dando sentido ao nosso dia a dia, a nossa vontade de viver, de estar nesse mundo, de aproveitar o máximo, de querer ser de Deus, de sentir a sua voz e a sua presença. Quando nós falamos de luz, é a luz que vem do Natal, não é só esse clarão, esta luz que nos ilumina, essa é uma linguagem figurada para dizer, é a luz dos pequenos atos, é a luz dos pequenos momentos da nossa vida, é um perdão quando é dado, pessoas quando se reconciliam. Cada vez que isso acontece, o Natal acontece nas nossas vidas, né? É a grandeza de uma acolhida, é a sinceridade do gesto, das palavras, é a boa companhia, é o Senhor que nos traz a força, né, de viver, de continuar caminhando, tendo esperança. E essa esperança deve sempre nos trazer a novidade. Eu estava escutando uma mensagem outro dia, dessas que mandam pelo WhatsApp, e a pessoa dizia: a esperança é muito mais do que esperar algo, do que aguardar alguma coisa. A esperança é muito mais do que estar no ponto de ônibus a esperar o ônibus chegar, ou estar no aeroporto esperando o embarque chegar. Isso é espera. Isso nós esperamos muitas coisas nessa vida. Ou esperar uma notícia, ou esperar um emprego, ou esperar o resultado do vestibular. Esperança é muito mais. Esperança é a certeza da luz que vai transformando as nossas vidas, que para além do que se o ônibus vir ou não, você continua acreditando, do emprego vir ou não, você continua acreditando, do embarque acontecer ou não, você continua acreditando. Esperança, então, é algo grandioso, é uma esperança plena, genuína, que vem de Deus. Jesus Cristo veio trazer essa esperança, uma esperança que transforma e é libertadora, e nos traz essas pequenas libertações. Porque se a gente vive apenas à espera, sem esperança, aí a gente se irrita fácil, aí a gente quebra o pau fácil, aí a gente fica desiludido fácil, aí a gente quer voltar atrás facilmente, aí a gente quer deixar de viver, perde o sabor da vida, porque nós estamos vivendo apenas a espera. Nós somos chamados a viver a esperança, a grande esperança, transformadora, libertadora, que é luz nas nossas vidas. E como viver essa esperança? É crer no Cristo fielmente, na luz que Ele traz para as nossas vidas. É crer que Ele é capaz, sim, de suscitar no meu coração esperança. Quantas pessoas que perderam muitas coisas, ou perderam quase tudo, e não perderam a esperança? Vocês já perceberam isso? Às vezes pessoas que perdem o essencial, às vezes perdem os movimentos das pernas, às vezes perdem o movimento do corpo, mas não perdem a esperança. E isso é esperança. Mais do que esperar alguma coisa física, concreta, mas é uma esperança que vem de Deus. Que nesse Natal a esperança seja a nossa força, o nosso motor, que nos leva para frente, que nos faz acreditar sempre. É olhar para o presépio, é olhar para o menino Deus. Cada vez que nasce uma criança na casa da gente, na casa de vocês, percebam como uma esperança nasce também, se renova, se restaura, se refaz. É uma esperança que só Deus pode dar. Se a gente não buscar em Deus essa esperança, a gente vai viver só
na espera, esperando coisas acontecerem, esperando aquilo que a gente imagina, que a gente quer acontecer. Acontecendo ou não o que a gente espera, a vida vale a pena. Acontecendo ou não aquilo que a gente pediu a Deus, o que a gente espera do mundo, o que a gente espera das pessoas, vale a pena viver. Então, para além das esperas, existe a esperança. E aí, em dias melhores, né? Uma família unida, né? Mas, para além de tudo, a esperança que nos leva para frente, a capacidade de mudar, de transformar. No processo de tratamento, de saúde, a esperança deve ir além do que a espera da cura. Quando a gente vive essa esperança em Deus, tudo é diferente, tudo muda, tudo muda. E precisa ter coragem para mergulhar nesta esperança. Mas quando a gente dá esse passo, é extraordinário, vale muito, muito a pena mesmo.